E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô muito feliz porque eu tava muito ansioso para gravar esse vídeo, porque esse é o primeiro vídeo devocional desse canal, algo que eu queria fazer muito. E esse vai ser um espaço onde nós vamos conversar sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, onde eu vou trazer mensagem do que Deus tem ministrado ao meu coração e, quem sabe, trazer uns momentos de louvor, de adoração, de oração. Enfim, bora ver o que vai rolar aí pela frente. Hoje, em especial, para esse primeiro vídeo, eu quero falar sobre algo que eu tenho pensado nos últimos dias, mas eu tenho sido ensinado assim por Deus, acho que nos últimos 5 anos da minha vida. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Para isso nós vamos ler uma passagem que está lá em Romanos 8:38, que diz o seguinte: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo 8 de Romanos, ele sempre foi muito presente na minha caminhada cristã. Eu sempre ouvi mensagens, eu sempre guardei esses versículos e meditei sobre eles durante muito tempo. Só que nesses últimos dias eu tenho pensado de uma forma diferente. E esse é o legal das escrituras, é que nós conseguimos ler, estudar e pensar, e às vezes conhecemos uma passagem há tantos anos, mas ainda assim nós conseguimos nos alimentar de uma forma diferente através daquela passagem. Deus traz uma revelação de algo diferente e é maravilhoso se alimentar da palavra de Deus. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, nesse capítulo 8, ele está falando sobre como o amor de Deus ele é constante, sobre como nada realmente pode separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente ou o futuro, e ele começa a dar algumas ocasiões, algumas características de que talvez isso possa acontecer, mas que não acontece. Exatamente aí entra uma dúvida muito comum na nossa vida, que é aquele questionamento e às vezes algumas afirmações. Se Deus me ama, por que eu me sinto assim? Será que se realmente Deus me ama, eu não consigo sentir o amor de Deus por mim? Eu já me fiz essa pergunta e essas afirmações durante muitas vezes na minha vida, e se você também já se fez ou já se questionou ou já pensou sobre isso, eu creio que esse vídeo vai fazer sentido para você. Porque isso é muito comum. É natural que isso aconteça porque nós queremos dar características do nosso modelo de amor para Deus. O nosso modelo de amor, que é um amor fraco, é um amor infiel, é um amor inconstante, é um amor corrupto. Enfim, são todas essas coisas ruins que são características do nosso modelo de amor humano e carnal, para um amor que vem de Deus, que é um amor perfeito e que é realmente o oposto de todas essas coisas que eu falei. O amor de Deus é constante, é fiel, é paciente, ele é bondoso, enfim, são inúmeras características do amor de Deus. Entender que o amor de Deus ele não depende de como você se sente, ele escolheu amar você. E não confunda, porque eu não estou aqui para trazer uma mensagem maquiada de que você pode fazer qualquer coisa, que o amor de Deus está lá, porque aqui entra uma outra pergunta: e o pecado? E é verdade que o pecado ele entristece a Deus, e é natural de que quando você peca, você erra, você queira se isolar, se esconder, e isso me lembra de Adão, quando ele peca ali no Éden, ele quer se esconder de Deus, esconder a sua nudez, esconder o seu pecado, e isso é natural, isso é o que nós pensamos em fazer e nos esconder e nos afastar do Senhor. Mas a verdade é que o amor dele não muda conforme o pecado, o amor dele não se afasta de nós, e o que ele espera é que nós venhamos fazer completamente o caminho oposto disso, é que nós venhamos correr para ele e correr aos seus pés e pedir perdão e abraçá-lo, porque assim como lá na parábola do filho pródigo, o pai ele espera o filho de braços abertos, e esse é o nosso pai. Só que isso não nos dá o direito de viver uma vida de pecado, onde você peca e você volta, sempre caindo na mesma coisa, porque isso não é saudável e isso desagrada muito a Deus. E na verdade o amor de Deus ele envolve renúncia e morte.
Sabe, como Paulo estava falando que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É porque o que tinha que ser feito já foi feito. Jesus já morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E esse é o exemplo de amor que Deus nos deixa. É quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos a nossa vontade, o nosso eu, para viver a plenitude da glória, da vontade de Deus para nós. Sabe, isso me lembra a passagem de Mateus 20, onde eu não lembro o versículo agora, mas diz que o Filho do Homem ele veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos, e tem algumas versões que diz dar a sua vida por amor de muitos. Então, o amor que Deus nos deixa através de Jesus, nosso Senhor, é um amor de sacrifício, um amor que envolve morte, é um amor que envolve renúncia. E eu amo a Deus quando eu desejo matar a minha vontade, matar a vontade de pecar da minha carne, para viver na presença dEle, onde não há pecado, onde não há vontade do pecado, onde simplesmente há completa adoração e plenitude da vontade dEle para a minha vida. Eu quero que você guarde e entenda isso hoje. O amor de Deus permanece lá mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo em dias enquanto você se sente triste, fraco, sozinho. Ele rompe as barreiras da nossa fraqueza. Ele rompe a barreira do nosso pecado. O amor de Deus, ele permanece imutável. E ele espera que nós venhamos amá-lo de volta, a ponto de entregar a nossa vida por completo a Ele, para viver a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. Assim como essa mensagem faz sentido para mim, e se ela fez sentido para você hoje, eu quero que você guarde ela, eu quero que você lembre isso a alguém, ou através desse vídeo, ou através dessa própria mensagem, que você possa enviar para alguém e falar que, olha, Deus te ama, mesmo que você não sinta esse amor hoje, Deus continua te amando. Eu quero que nós possamos sempre lembrar do amor de Deus. E até o próximo.